Você já deve ter ouvido, ou pior, sentido na pele, a lenda do bebê perfeito. Aquele que dorme a noite toda, sorri para estranhos e observa o mundo com calma. Mas, se você está aqui, é provável que a sua realidade seja bem diferente. Você está lidando com um bebê que chora ao som do micro-ondas, que parece lutar contra o sono como se fosse uma batalha medieval e que, não importa o quanto você embale, balance ou cante, permanece em um estado de alerta vermelho. A sociedade e até mesmo parentes bem-intencionados tendem a colar um rótulo rápido e cruel. É um bebê difícil, ou, sussurrado com julgamento, um bebê ruim. Mas vamos parar por aí. E se eu te dissesse que a biologia não cria bebês ruins, mas sim máquinas de sobrevivência com calibrações diferentes? Para entender o bebê que não se acalma, precisamos olhar para baixo do capô, para a arquitetura biológica crua e sem filtros com a qual ele chegou ao mundo. Evolutivamente, um bebê humano é a criatura mais vulnerável da natureza. O choro é sua única ferramenta, seu único sistema de alarme. Mas nem todos os alarmes são fabricados da mesma maneira. Pense no sistema nervoso central não como um computador, mas como uma rede elétrica. Em alguns bebês, essa rede tem um isolamento robusto. É preciso muito estímulo, luz, som, toque, para acender a luz de alerta. Em outros, o isolamento é finíssimo. O simples ato de uma etiqueta de roupa roçando na pele ou a mudança de temperatura ao sair do banho envia uma voltagem altíssima diretamente para a amígdala, o centro de medo do cérebro. Isso não é manha, é fisiologia. Pesquisas sobre o cortisol, o hormônio do estresse, mostram que esses bebês, muitas vezes chamados de high need, alta necessidade, ou com temperamento de alta reatividade, possuem um limiar sensorial muito mais baixo. O sistema nervoso simpático deles, aquele responsável pela resposta de luta ou fuga, está, por padrão, com o volume no máximo. Enquanto um bebê de baixa reatividade pode filtrar o barulho de uma rua movimentada como ruído branco, o bebê altamente reativo processa isso como uma ameaça iminente. O corpo deles vive em um estado de hipervigilância. O crescimento físico, a fome e o cansaço não são apenas desconfortos, são assaltos sensoriais. Quando dizemos que eles não se acalmam, estamos tecnicamente errados. O que acontece é que eles não conseguem desligar sozinhos o dilúvio químico que inunda seus pequenos corpos diante de estímulos que para nós parecem banais. Eles são como antenas parabólicas superpotentes captando todos os sinais do universo de uma só vez, sem filtro. E viver assim, com os nervos à flor da pele, é exaustivo. Mas ter um hardware sensível é apenas metade da história. Se o corpo é a máquina que capta o mundo com intensidade máxima, precisamos entender como a mente processa esse caos. E é aqui que a biologia encontra a psicologia. Agora que entendemos a eletricidade correndo por esses pequenos corpos, precisamos entrar na sala de controle, a mente em desenvolvimento. Como a cognição de um bebê processa essa intensidade? Imagine a mente de um recém-nascido não como uma página em branco, mas como um canteiro de obras ativo. Em bebês com temperamento fácil, os tijolos são assentados de forma previsível e rítmica. Mas no bebê que não se acalma, a construção é frenética. A grande virada cognitiva aqui é entender o conceito de regulação. A mente humana não nasce sabendo se acalmar. Ela precisa construir as estradas neurais para isso. Para o bebê altamente reativo, a percepção do mundo é fragmentada e intensa demais para ser organizada logicamente. A memória de curto prazo deles não registra "estou seguro no berço". Ela registra "o cheiro da mãe sumiu". Perigo total. Para explicar isso cientificamente, precisamos revisitar um dos estudos mais importantes da história da psicologia do desenvolvimento. O estudo longitudinal de Nova York, iniciado na década de 1950 pelos médicos Alexander Thomas e Stella Chess. Eles acompanharam 133 crianças desde o nascimento até a idade adulta. O que eles descobriram revolucionou nossa compreensão. O temperamento é inato. Eles identificaram 9 traços que compõem o temperamento, incluindo nível de atividade, sensibilidade sensorial, intensidade de reação e adaptabilidade. Thomas e Chess observaram que cerca de 10% das crianças se enquadravam no que chamaram clinicamente de temperamento difícil. Hoje preferimos termos como ativo ou impetuoso.
Essas crianças não eram resultado de pais ruins. Elas nasceram com ritmos biológicos irregulares e uma resposta de afastamento a novos estímulos. O experimento mostrou que a mente dessas crianças opera sob uma lógica de cautela extrema e intensidade emocional. Se a mente é uma biblioteca onde organizamos experiências, a biblioteca dessas crianças tem livros caindo das prateleiras o tempo todo e elas estão tentando desesperadamente segurá-los. Pense nisso como uma metáfora de construção. A maioria das crianças são como dentes de leão. Uma teoria proposta mais tarde por W. Thomas Boyce e Bruce Ellis. Elas podem crescer em qualquer solo, seja ele rico ou pobre, e ficarão bem. Mas os bebês que não se acalmam são orquídeas. A mente da orquídea é incrivelmente complexa e bela, mas requer condições muito específicas de temperatura e solo para florescer. Se a mente da orquídea é exposta a ventos fortes, ambientes caóticos, ela murcha e se fecha. Portanto, quando o bebê chora incessantemente, a mente dele não está sendo teimosa. Ela está em pânico cognitivo. O cérebro está gritando que o ambiente não condiz com sua estrutura interna. Não é um defeito de fabricação, é uma especificidade de design. A mente deles está buscando padrões e segurança em um mundo que eles percebem como avassalador. E aqui reside o paradoxo. A mente que mais precisa de calma é a biologicamente menos equipada para gerá-la sozinha. Ela precisa de um empréstimo de calma. Ela precisa do outro. Chegamos então à peça final desse quebra-cabeça, e talvez a mais libertadora para qualquer pai ou mãe exausto. Se o corpo é sensível e a mente é uma orquídea exigente, o problema não está na criança, nem nos pais. O segredo está no espaço entre eles. Na psicologia, chamamos isso de goodness of fit, bondade de ajuste. Este conceito, também derivado do trabalho de Thomas e Chess, propõe que o desenvolvimento saudável não depende apenas do temperamento da criança, mas de quão bem o ambiente, ou seja, os pais e a rotina, se ajusta a esse temperamento. O sofrimento surge quando há um descompasso. Um bebê com alta sensibilidade sensorial, nascido em uma família barulhenta, espontânea e sem rotina, vai parecer impossível. O mesmo bebê em um ambiente previsível, com luzes baixas e pais que corregulam suas emoções, pode florescer como um gênio criativo. O bebê que não se acalma é, na verdade, um espelho do ambiente. Ele não tem a capacidade de autorregulação, ele depende da corregulação. Nós, adultos, funcionamos como o córtex pré-frontal externo deles. Quando tentamos treinar esses bebês com métodos rígidos de sono ou deixá-los chorando, estamos pedindo que uma orquídea sobreviva no deserto. Estudos sobre apego mostram que, para crianças de temperamento difícil, a responsividade parental é ainda mais crítica do que para crianças fáceis. Eles precisam saber que quando o caos interno toma conta, existe um porto seguro externo que não vai desmoronar. A aplicação prática disso é uma mudança de paradigma. Pare de tentar consertar o bebê e comece a ajustar o ambiente. Se ele é hipersensível, reduza os estímulos. Se ele tem baixa adaptabilidade, crie rituais de transição lentos. A sociedade moderna, com sua pressa e isolamento, é muitas vezes o inimigo natural desses temperamentos antigos e sentinelas. O bebê que chora não é um tirano. Ele é um sismógrafo detectando a ansiedade e a pressa ao seu redor. A beleza oculta aqui é que a ciência mostra um fenômeno chamado suscetibilidade diferencial. As mesmas crianças orquídeas que sofrem mais em ambientes ruins são as que superam as crianças dentes de leão quando estão em ambientes amorosos. Elas se tornam os adultos mais empáticos, os artistas mais profundos, os líderes mais visionários. Aquela sensibilidade que hoje te impede de dormir é a mesma matéria-prima que permitirá a ele sentir o mundo com uma profundidade que a maioria de nós jamais conhecerá. O bebê que não se acalma não está quebrado. Ele está convidando você a desacelerar, a sintonizar uma frequência mais sutil e a construir um mundo onde a sensibilidade não seja uma fraqueza, mas um superpoder que apenas aguarda o ambiente certo para despertar.